Pronto, vamos começar resolvendo um TD, certo? A primeira parte aqui vai ser na parte de colisões, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Primeira questão. Então, a primeira questão, ela é sobre colisão. Diz o seguinte, ó. Dois carros, A e B, de massas iguais, então isso aqui é importante, massas iguais, movem-se em uma estrada retilínea e horizontal, em sentidos opostos, com velocidades de mesmo modo. Após se chocarem frontalmente, ambos param imediatamente devido à colisão. Ou seja, ambos param, certo? Antes eles tinham um movimento. Agora eles não vão ter mais um movimento. Ou seja, você já vai ter aqui, ó, a perda de energia. Então você já sabe que essa colisão vai ser uma colisão com perda de energia. Que antes tinha uma energia cinética no movimento e agora não, tá? Toda colisão, ó, se vai haver colisão, tem conservação da quantidade de movimento. Então, se é uma colisão, se conserva alguma coisa, que é o quê? A quantidade de movimento. Conserva quantidade de movimento, certo? E por esses veículos, após a colisão, estarem juntos, ou seja, eles vão ficar juntos após a colisão, essa colisão ela é do tipo inelástica. Colisão inelástica é uma colisão sem elasticidade. Na hora que bate, fica grudado, certo? Então, você vai ver nos itens, ó, a conservação da quantidade de movimento do sistema e da energia. Não, não há conservação da energia. Não há conservação da quantidade de movimento. Falso. Toda colisão há conservação da quantidade de movimento. Nem a quantidade de movimento do sistema e nem a energia se conservam. Falso. A quantidade de movimento do sistema se conserva. A quantidade de movimento do sistema é transformada em energia. Esse item tá maluco. Quantidade de movimento e energia não tem nada a ver uma com a outra. Não tem nada a ver uma se transformar com a outra. Esse item D aqui nunca estaria certo, em hipótese nenhuma. É a conservação da quantidade de movimento do sistema, mas não da sua energia. Então, o item certo é o item E, certo? O item é de esperança, tá? Esperança que vocês entendam esse assunto. Questão 2. Questão 2 é a seguinte. A respeito dos tipos de colisão e de seus valores de coeficiente de restituição, marquem o item correto. Daniel, ele falou de uma coisa aí chamada coeficiente de restituição. Que porra é essa, coeficiente de restituição? Coeficiente de restituição é uma grandeza, certo? Que a gente aprende em colisões. Tá? Coeficiente de restituição é o seguinte, é um Ezinho. Esse Ezinho é calculado como sendo a velocidade relativa após a colisão sobre a velocidade relativa antes da colisão. Aqui em cima pode ser também a velocidade de afastamento. Aqui embaixo pode ser também a velocidade de aproximação, certo? Você pode escolher. Esse Ezinho, ele se chama esse coeficiente de restituição. É o nome desse Ezinho. Se esse Ezinho for um número igual a zero, a colisão ela é inelástica, certo? Se esse Ezinho for entre zero e 1, aí a colisão é parcialmente elástica. Parcialmente elástica. E se o Ezinho for igual a 1, aí a colisão ela é elástica. Elástica também pode ser escrito como perfeitamente ou totalmente elástica, certo? Esse é o Ezinho. Então, o coeficiente de colisão
para um choque parcialmente elástico será sempre maior que zero e menor ou igual que 1. Ele errou aqui no igual. Se for igual a 1, aí não é mais parcialmente, certo? Então tá errado. B. Na colisão parcialmente elástica, sempre haverá conservação parcial da quantidade de movimento. Falso. Nos três tipos de colisão, vai haver sempre conservação na quantidade de movimento. Toda colisão conserva a quantidade de movimento. Agora, das três colisões, a única que conserva energia é a perfeitamente elástica. É essa elástica aqui. C. Na colisão inelástica, não há velocidade relativa de aproximação. Falso. Não há velocidade relativa de afastamento, porque os corpos ficam juntos, certo? Então, não faz sentido não ter uma aproximação. Se não tem aproximação, não tem colisão. Tá? Então, ele errou aqui, ele trocou para ver se o aluno se confundia. D. A energia cinética é totalmente conservada na colisão do tipo perfeitamente elástica. Perfeito. Esse é o item correto. O item é, na colisão perfeitamente elástica, a conservação total da energia cinética e conservação parcial, não. Não é parcial, a conservação também total. Então, o item correto é item D. D de deu certo. Certo? Deu certo. Vamos para as outras. Questão 3. Questão 3 é a seguinte. Ele diz, a esfera A de massa 1 kg com velocidade escalar de 12 colide frontalmente com a esfera B de massa 2 kg que se encontra em repouso. Sabendo que a colisão é perfeitamente inelástica, e é o que aqui significa? Inelástica é que no final os corpos ficam juntos. Calcule a velocidade escalar das esferas A e B após a colisão. Ou seja, após a colisão, as esferas A e B elas vão estar juntas, ó, juntas. Certo? A massa dessa é 1, a massa dessa é 2. Então, no final, as duas vão ficar juntas com a massa de 3 quilos em uma velocidade V. Certo? E aí, como é que você vai fazer para você resolver? Na maioria dos problemas em que há colisão, você vai resolver utilizando a seguinte fórmula. Quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento após a colisão. Antes e após. Ou então, antes e depois. Ou então, inicial e final. Porque sempre vai haver a conservação. Quando algo se conserva é porque o que era no início é igual ao que era no final, tá? Então, o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é uma fórmula, que é a massa vezes a velocidade. Então, antes da colisão, o B estava parado, não tinha quantidade de movimento, então só o A se movia. Então, antes da colisão, vai ficar a massa dele, vai ficar 12 vezes 1. Após a colisão, os dois caras agora estão juntos. Como é que você sabe, Daniel, que eles estão juntos? Porque ele disse que a colisão era inelástica. Então, agora é como se fosse 2. A massa de um é 1 e a massa do outro é 2. Então, 1 com 2 dá 3. Então, agora é como se a massa 3 se movimentasse com a velocidade V. Então, vai ficar 12, vai ser igual a 3V, passo o 3 dividindo. Então, o V vai ficar 4 metros por segundo. Então, a velocidade do seu sistema aqui, esses dois bloquinhos, é 4 metros por segundo. Sacaram? Muito fácil. Muito easy. Certo? Vamos para as outras. Questão 4. Questão 4 é a seguinte. Ele diz assim. Uma bola
de massa 1 quilo, com a velocidade, como eu tenho que desenhar a bola, vou fazer um quadro aqui. Pronto. Então, uma bola de massa 1 quilo, com velocidade de 6, colide com outra bola B, de massa 0,5, que está parada. Após o choque, após essa chibatada, a bola A vai com velocidade de 2. Qual é a velocidade da bola B? Ele quer saber quem é VB. Então ele deu a situação antes e deu uns dados da situação depois. Como isso se trata de uma colisão, mesmo você sem saber o tipo de colisão, você vai usar a fórmula que você aprendeu para resolver, que é quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Antes, só esse cara se movimentava, então é 6 vezes 1. Depois da colisão, o A se move, a massa do A é 1, a gente lembra. Então vai ficar 2 vezes 1, mas esse cara também se move, que vai ficar 0,5 vezes VB, certo? Então você vai usar a quantidade de movimento antes, é igual a quantidade de movimento depois. 6 vezes 1 aqui é 6, ó. 2, então vai ficar 6 vai ser igual a 2 mais 0,5 VB. Passo 2 para lá, fica 4, vai ser igual a 0,5 VB. E VB vai ser 4 dividido por 0,5 vai dar 8. Então, a velocidade de B após a colisão vai ser de 8 metros por segundo, certo? Então, a quantidade vai ser 8 metros por segundo. Essa daqui me disseram até que já caiu no simulado de vocês, é uma questão clássica do Enem sobre o pêndulo de Newton. O que importa nessa questão é você perceber que se, se na hora da colisão, 3 bolinhas, ou seja, 3m, estão se movendo com velocidade v, se é perfeitamente elástico, você vai ter que ter 3 bolinhas subindo com velocidade v, certo? Então, se tem 3 vindo para bater, vai ter que ter 3 subindo. Para quê, Daniel? Para conservar a quantidade de movimento, certo? Para conservar a quantidade de movimento, certo? Então, muita gente errou, mas é uma questão clássica do Enem, certo? Aí, a gente faz essa de baixo aqui. Essa de baixo, ela é a seguinte. Um homem de 70 quilos, então, ó, um homem de 70 quilos sai correndo, corre ao encontro de um carrinho de 30 quilos, que se desloca livremente.
Para um observador fixo no solo, o homem se desloca a 3 metros por segundo. E o carrinho está com 1 metro por segundo. Então, o carrinho está com 1, certo? O carrinho. Ele disse que o carrinho tem massa de 30. Ele também disse que o carrinho tem massa de 30. E aí ele diz: após alcançar o carrinho, um homem salta para cima dele, passando ambos a se deslocar. Segundo o mesmo observador, com velocidade, ou seja, quando esse cara ele resolve saltar, você vai ter uma mudança aqui. Qual mudança? Você vai ter essa mudança que é a seguinte: você vai ter uma nova situação. Um homem aqui dentro do carrinho, o carrinho com uma velocidade de V. O que é que você quer saber? Você tem a situação antes, você tem a situação depois. E como toda colisão, a gente pode fazer usando a conservação da energia, certo? Tá aqui depois. Então você vai dizer, quando é o momento antes, é igual a quando é o momento depois. Antes, só quem se movimentava era um homem, que é 70 vezes 3. Não, o carrinho também se movimentava. 30 vezes 1. As velocidades aqui são todas positivas, porque no nosso sistema a galera só se move para a direita. Então a gente adota para a direita o sentido positivo, certo? A gente adota para a direita o sentido positivo. Então antes eu tenho 30 vezes 70 e 30 vezes. E após isso, esses dois caras, a massa dos dois juntos, ó, a massa 70 do homem e 30, a massa dos dois juntos vão ser 100 quilos. Vai ficar 100 vezes. Então, isso aqui vai ficar 210 mais 30 dá 240. Vai chegar a 100 vezes o V. Passa dividindo e o V fica sendo 2,4. Então, V fica sendo 2,4 metros por segundo. Certo? Beleza, vamos para a próxima. Que é isso que ele quer, né? A velocidade do carrinho. Então, a velocidade do carrinho é 2,4. Então, vai ser B de bola. Vai ser B de bola, então. Aí, tá. Vamos para as outras. Certo, essa aqui é boa. O esquema a seguir mostra o movimento de dois corpos, antes e depois do choque. O movimento antes e depois do choque. O co-
coeficiente de restrição ficou igual a 0,6. Analise as proposições. Então, vai ser assim. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ó, vamos usar o Ezinho. O Ezinho é a velocidade relativa após pela velocidade relativa antes. Se você quiser colocar a final inicial, também não tem problema. Certo? Que é antes. A velocidade relativa de aproximação, ó, esse cara tá com 20 e esse cara tá com 10. Então, a cada segundo, esse cara de azul tá ficando mais perto do de 10. Quanto ele tá ficando mais perto? 10 metros, ó. Ou seja, a cada segundo, ele tá tirando a diferença de 10 metros. Certo? Aqui, quando você está no mesmo sentido, na velocidade relativa, a gente subtrai. Então, aqui vai ficar 20 vai ficar ó, 10 menos 20 fica 10. Não, aqui é de afastamento, Lézaro. De afastamento vai ficar VB menos do VA, que é 12. Então, aqui vai ficar VB' menos esse cara aqui que é 12, vai ser igual. Deixa eu ver aqui. Então vai ficar ó, 5 vezes. Esse cara aqui que eu não sei. Pera. Daniel. Faça direito para os alunos entenderem, Daniel. Senão fica confuso e nem você e nem os alunos vão entender. Calma, calma. O E, ele vai ser a velocidade de afastamento. Essa velocidade aqui você vai chamar de VB'. Então vai ser VB' menos o 12. E a velocidade de aproximação, um é 20, outro é 10. 20 menos 10 vai ser 60. 20 vezes 10, ó. 20 mais 10 vai ser 30. Mas as massas não se importam. Aqui o que importa é a velocidade de aproximação, que é 10. Esse ele deu que é 0,6. Se o é 0,6, ó, é como se fosse 6 sobre 10.
Esse aqui é 16. Aí, o que acontece? Ó, corta um 6, ó, e joga pra lá. Então, o vermelhinha vai ser 18. Então, ó, V, ser 18. A massa do corpo A vale 2. Como é que você vai saber a massa? Para ter massa, tem que ter a fórmula da quantidade de movimento. Então, você vai ver se você consegue, né? Bom, tipo, é... Ai, deixa eu ver aqui. Aí ele diz, o corpo de A, massa 2. Aí você vai fazer o quê? Quantidade de movimento. Deixa eu pegar aqui mais espaço. Aí você faz quantidade de movimento antes. É igual a quantidade de movimento depois. Aí antes eu tenho esse cara aqui, eu não sei a massa. Então eu vou chamar a massa de M. A velocidade desse aqui é 20. Mais. A massa desse aqui ele já deu. Acho que é 2. É 2. A velocidade dele aqui é 10. Aí a massa desse aqui é 12. É. A massa desse aqui é 2. E a velocidade desse, a gente acabou de descobrir que é quanto? 18. Acabou de descobrir que a velocidade dele é 18. Vai ficar 20 m mais 20 vai ser igual a 12 m mais 36. Passa para lá, vai ficar 8 m. Passa o 20 para cá, fica 350. Não, fica 36 menos 10, fica 16. E a velocidade do corpo C vai ser 1 dividido por 0,5. Ficou 26. Veio. Aqui é 20, Daniel. E aqui é 36. Então, 36 menos 20 fica 16. Passa para lá, fica 8. Fica 16 por 8, fica 2.
Então a velocidade vai ser 2. Então a gente já descobriu. A gente já descobriu que a massa, que eu não estou sabendo, é a massa. Só fiz trocar aqui as coisas. A massa de corpo, uma medida vale 2 quilos. A quantidade de movimento depois eu mando a aula, pode deixar. A massa do corpo A vale 2. Perfeito. Perfeito. O choque é perfeitamente elástico, pois os dois corpos têm massas iguais a 2. Será que é só por causa disso? Para ser perfeitamente elástico, o Ezinho tem que ser 1, certo? Qual é o Ezinho antes? Ó, o Ezinho de afastamento. Aqui é 18. 18 com 12 vai ser 6. Aqui, ó, 10 com 20 fica 10. Então não é. É parcialmente. A quantidade de movimento depois do choque é menor. Falso. Quando é momento é sempre igual. A energia dissipada é igual à diferença de energia cinética antes do choque e da energia cinética depois do choque. E é igual a 64. Ele definiu o correto. A energia perdida. Calcular a energia antes de acontecer o choque. Calcular a energia depois que ele calcula, que ele faz o choque. Ele quer saber se é e se é 64. Como é que você vai fazer? Bem, já sabe que essa colisão ela vai perder energia. Porque o Ezinho está entre 0 e 1. Deu 6/10. Para a gente fazer desse aqui, ó, então vai ficar assim. Ah, a quantidade de movimento depois do choque é menor. Falso. Ele quer saber se essa diferença é 64. Vamos fazer a energia antes. A energia antes vai ficar 20 vezes 20 ao quadrado vezes 2/2. Mais a energia desse cara aqui, ó, é 10. Então vai ficar 20 ao quadrado. O que eu estou fazendo é energia cinética? M ao quadrado, ó, é M V ao quadrado sobre 2. Estou calculando a energia cinética antes e a energia cinética depois. Para saber se essa energia que foi perdida vai ser exatamente igual a 64. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, vai dar 400 por 2 fica 800. Por 2 fica 400. O. 400. . 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
Alguém? Ah, então resolve. Então, vai ficar aqui, corta, corta, fica 40 mais. Aqui a massa é 2. Então vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado por 2. Fica 100. Então vai ficar 140. Depois vai ser esse cara de 12. Esse cara de 12 vai ficar com que velocidade? Aqui ele já tem, ó. E esse aqui é 18. Só tô pegar as informações. O choque é perfeitamente elástico. Não. Se fosse perfeitamente rezinho, dava um. Mas não deu um. Porque a aproximação. Um, um mel. Sim, 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 sim. Eu tava pensando na vida. Desculpa, gente. Tava pensando na vida. É... E gravando a aula toda aqui. Depois eu vou ver se eu corto essa parte. Que eu fiquei pensando na vida aqui. Ó, mas vamos ver se dá 64. Depois aqui a massa desse cara aqui, a gente descobriu que dava 2, né? Então vai ficar 2 vezes 12 ao quadrado sobre 2. Corta, corta. Já vai dar 144, né? É. Pera aí, só tem uma coisa errada aqui. Esse 20 ao quadrado aqui é 400, não é 40. 400 mais 100 aqui é 500. Então 144 mais esse aqui que é a massa. A gente sabe que a massa é 2 e aqui é 18. 18 ao quadrado, 17 é 18 é 324. Então vai ficar 324. Então eu somo 324 com 144. 8, 6 e 4. Então, na verdade,
Foi faltando é 32. Ó. Esse item tá errado. Então, os itens corretos são 2, certo? Vamos fazer aqui outros aqui. Desculpa aí o cansaço. Ó, tem essas duas aqui, ó. Essas duas aqui é a seguinte. Ele dá um gráfico de força em função do tempo e quer que você diga quem é o produto, quem é o impulso. O impulso é exatamente numericamente igual à área, certo? Então isso não é novidade para ninguém, que o impulso vai ser numericamente igual aqui a essa área. Isso aqui é a área de um trapézio, cuja esse tamanho aqui é o lado maior, que é o Bzão, que vale 90. O Bzinho é daqui para cá. Então vai ser Bzinho e aqui a altura. Então vai ficar Bzinho é 40, mais o Bzão, que é 90, vezes a altura, que é daqui para cá, que é 5 sobre 2. Lembrando que os lados paralelos do trapézio são lados que não se tocam, que são esses dois aqui. Os outros são os lados transversais. Então, vai ficar base menor que é 40, mais a base maior que é 90, vezes a altura, tudo isso sobre 2. Era só tô vendo dois aqui. Pronto. Aí, esse mais esse vai dar 130 vezes 5 por 2. 100 por 2 dá 65. 5 vezes dá 325. Certo? Vamos para a próxima. Que fica 65 vezes 5, que é 365. Aqui, um projétil com velocidade de 100 e massa 50 gramas atinge horizontalmente um bloco de madeira de massa 4,95 em repouso. No repouso. Com a força oriental se intensifica, uma casa madeira de 4,9 centímetros, em repouso, uma régua, um plano horizontal, retrata
Certo. Deixa eu ajeitar aqui para vai cochilando aqui nessa. Essa não tava tão boa. De repente foi ficando lenta, né? Mas se preocupa não. Que a meta é resolver o TD todo. Então, ó, um projeto de massa, ó, um projétil é uma bala. Ó, vem uma bala bater numa caixa. Ele deu a massa da bala e da caixa. A caixa está em repouso. E no final, a bala se aloja. Então, é aquela colisão inelástica. Você vai fazer. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. 50 gramas, você pode fazer 0,05 quilos. Ó. Você divide por 1.000, volta 3 casas. Quantidade de movimento inicial é a da bala, que vai ser 100. E só a bala se move no início, vezes a massa da bala. Vou deixar em quilo. Já é. Quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento depois vai ser. Os dois estão juntos e alojados. Então, a colisão do tipo inelástica. Então, a velocidade de afastamento deles é nula. Então, eles vão ficar juntos. Vão ficar juntos com que massa? Você soma essa massa com essa massa aqui, ó. E se eu somar 4,95 com 0,05, então vai ficar 5 quilos. Vai ficar 5 quilos vezes a velocidade v, que é o que ele sabe, que ele quer saber. Então vai ficar 100 vezes 0,05 vai dar 5. Vai ser igual a 5v. Pera, tá dando agora um mau contato na mesa digitalizadora. Oh, meu Deus do céu. Só que me faltava. Pronto, aí passa o 5 dividindo, o V vai dar 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Certo? Essa daqui, durante uma, sobre uma partícula de 8 quilos, movendo-se com velocidade de 25, passa a atuar nela uma força constante de intensidade de 200. Então, atua nela uma força de 200 durante 3 segundos. Então, o cara, durante 3 segundos, deu uma empurradinha para ela. No mesmo sentido, determine a velocidade dessa partícula. Então, o cara, essa bolinha, ela recebeu uma força, certo? A favor do movimento. Só que essa força não foi constante. Eles aplicaram essa força durante 3 minutos. E aí? E aí que é o seguinte. Ele está fornecendo um impulso. Quando você aplica uma força sobre um corpo, se for, então, fornecendo impulso, você vai usar o teorema do impulso. O impulso é igual a quantidade de movimento final quantidade de movimento inicial. Então, a quantidade então vai ser o teorema do impulso. Daniel, o que é que diz o teorema do impulso? Calma, calma, gente, calma. Eu tô lento, mas eu tô indo. É um.
Ó, o impulso resultante vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O impulso resultante vai ser essa força, que é a força de 200, vezes o tempo, que é 3. A quantidade de movimento inicial vai ser a massa da esfera, que é 8, pela velocidade, que é v. A quantidade de movimento inicial menos a quantidade de movimento inicial, que é 8 vezes o 25. A massa dela é 8 vezes 25. Então vai ficar 3 vezes 200. Então, vezes. Pontinho aqui, tá aqui de gaiatos. Então, vezes. Então, fica 200 vezes. Aí vai ficar 8V. Esse vezes isso vai dar 2.400. 8 vezes 25 vai dar 200. 2.400 menos 200 vai dar 2.200. Vai ser igual a 8V. Pera, se eu dividir aqui por 8, eu não tô vendo o número aqui. Aqui dá 250. Tem alguma coisa errada aqui. Fiz alguma coisa errada. Ah, que é 200 vezes 3, que dá 600. 600 com 200, aqui dá 800. Ah, tá aqui, ó. 200 vezes 3 dá 600. 8 vezes 25 é que vai dar 200. Então, 200 mais os 600 vai dar 500. 600 mais 200 dá 800. Então, vai ficar 800, vai ser igual a 8VB. Então, passo 8VB lá e vai ser 100. Então, vai ser 100. Tá. Então, aqui é 100. Vou deixar 100. Ó, vamos lá.
Essa daqui, vamos fazer agora uma de estática. Beleza, sem problema, sem problema. Eu sei que a aula tá lenta, mas eu vou gravar a resolução desse TD todo. Essa é uma promessa que eu faço. Caralho, eu tô com sono. Vocês souberam, né, que eu fiz doente. Eu tô me recuperando. Desculpa aí por essa aula mais lenta do que o anterior. Mas eu vou resolver. Eu só vou dar aula da MED, que é depois de vocês, quando eu resolver o TD tudo. Isso é uma promessa, certo? E se não ficar claro as questões, vocês me mandam também. Eu quero deixar claras as questões aqui. Eu sei que eu já estou no processo mais lento, estou tomando medicação. Esta porra ainda vai ficar viçando. Bora, bora lá, bora lá, bora lá. Professor de física, que é um pau no cu. Mudar agora a perspectiva agora aqui. Dá pra fazer um negócio diferente. Um professor de física, pau no cu, pendurou uma pequena esfera pelo seu centro, que é o pau no cu, de gravidade ao teto na sala de aula, conforme a figura. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro. Dinamômetro é um instrumento que mede força. E verificou que, com o sistema em equilíbrio, marcava 10 newton, ou seja, a tração nesse fio aqui, ó, é 10 newton. Ou seja, a tração aqui é 10 newton. Deixa eu ver se eu desenho melhor. Cadê a porra da seta? Aqui é a seta. Pronto. Seta aqui, ó, 10 newton. 10 newton. O peso, então, em newtons da esfera, então ele quer saber o peso dessa esfera, sabendo esse 10 newtons. Ó, uma forma boa de resolver é usando o teorema das três forças, certo? Eu tenho essa força aqui de 10 newtons, eu tenho uma tração aqui e eu tenho o peso para baixo. E essas três forças, elas formam um sistema cuja resultante é nula, que está tudo em equilíbrio. Se esse ângulo é 30 e esse ângulo é 60, esse ângulo aqui é 90, certo? Então, olha o que é que eu vou fazer. Se essas três forças formam uma figura fechada, eu posso fazer o seguinte, ó. Presta atenção, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Presta atenção, que agora o bicho vai pegar. Essa tração aqui, eu posso deixar desse mesmo jeito. Eu vou deixar essa tração desse mesmo jeito. Essa tração aqui, eu vou mudar ela, eu vou botar ela aqui. Então, eu peguei ela e botei ela aqui para trás, ó. Certo? E o peso, e o peso vai estar bem aqui, ó. Eles têm que formar uma figura fechada. Ah, Ellen, eu tenho que formar uma figura fechada? Tem. Então faz essa porra direito? Faço. Eles têm que formar uma figura fechada. Então, a tração do 10 aqui tá assim. Porque a resultante dos três é zero. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90, porque é um ângulo entre esse cara e esse cara, ó, é 90 graus, certo?
Esse ângulo é 60, então esse ângulo aqui é 30. Esse ângulo aqui, ó, é 30. Esse ângulo aqui é 30. Então, esse ângulo aqui é 60. Esse vetor vale 10 e eu estou querendo saber o peso. Eu vou usar aqui o cosseno de 60. Cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente, que é o 10. Ó, veja que a hipotenusa é o peso. Vai ser o 10 sobre o peso. Cosseno de 60 é 1/2. Se eu fizer cruzadinha, eu descubro que o peso vale 20 newtons. Então, a alternativa D. Então, o que foi que eu usei para resolver essa questão? O teorema das três forças. O que é que diz ele? Que quando você tem um ponto e você tem três forças atuando nele e o sistema está em repouso, está em equilíbrio, esses três vetores aí, que representam essas três forças, formam uma figura fechada. Então, eu simplesmente peguei esse vetor e movi ele um pouquinho para trás e peguei o peso e coloquei aqui. Eles têm que formar esse triângulo perfeito aqui, ó. O ângulo aqui é 90 graus. Como é que eu descobri esse 60? Se esse aqui é 30, esse aqui de baixo é 30, então o outro vai ser 60. Esse cara com a vertical vai ser 60, certo? Eu também podia ter descoberto que esse cara aqui com a vertical é 30. Então, se esse aqui é 30, esse aqui era 60, também daria para descobrir. Então, acabei fazendo a question desse jeito, certo? A próxima. Próxima é a dos dentes. Dos dentes é a seguinte. Tem um vetor para cá e tem um vetor para cá. Cada um desses vetores mede 10 newton. Como é que eu sei disso? Ele deu já. E ele quer saber qual é a força total que esse dente A está preso para o elástico está sofrendo. Você tem que pegar esse cara aqui e decompor para cá. E tem que pegar esse cara aqui e decompor para cá. Fazer um TY aqui duas vezes. Essa componente está colada com o ângulo. Então, o TY, que é a componente, vai ser a tração vezes o cosseno. E é por que é o cosseno? Porque está colado, é a componente que está colada com o ângulo. A tração é 10 e o cosseno do ângulo é 0,85. Então, 10 vezes 0,85 vai dar 8,5 newton. Então, cada corda aqui, ó, faz uma componente para baixo de 8,5. Então, você tem duas componentes para baixo de 8,5. Então, o total resultante vai ser de 17 newtons, certo? O total resultante vai ser 17 newtons, certo? Vamos para a outra. Desculpa aí a lentidão, gente. Essa daqui é extremamente importante, certo? Extremamente importante porque eu vejo ela caindo muito em prova. O cara deu um bloco cuja massa, cujo peso é 400, e ele quer que você ache essas trações. Aqui é a tração 1 e aqui é a tração 2. Aqui é 400, esse fio aqui é a tração 3, é os 400, certo? Então, o que é que você vai fazer? Presta atenção. Você tem um vetor aqui, chamado T1. Você tem um vetor aqui, chamado de T2. E você tem o peso aqui, 400. Gente, quando a gente tem um vetor inclinado, a gente tem que decompor, cara. Tem que decompor esse vetor inclinado.
Então, você tem que pegar esse vetor inclinado aqui e decompor ele em T1x e decompor ele em T1y. Não, mas cadê o ângulo? O ângulo é 60. O ângulo tá 60 aqui, ó. Se é 60 aqui, o ângulo é 60 aqui embaixo, ó. São alternos internos, ó. Então, 60 ele tá aqui, certo? Depois que você troca esse T1, você vai ficar com um sistema só com 4 forças. Você vai ficar com T1x para a direita. Você vai ficar com T2 para lá. Você vai ficar com 400 para baixo. E você vai ficar com T1y para cima. Como é que você acha essas componentes? A componente T1x é a componente que está colada com o ângulo. Então, T1x vai ser T1 vezes o cosseno do ângulo. E T1y vai ser T1 vezes o seno do ângulo, certo? Então, agora aqui, você vai fazer o equilíbrio. Você vai equilibrar esse cara com esse cara aqui, ó. Porque está tudo parado. Então, vai ficar T1y igual a 400. Quem é T1? Quem é T1y? É T1 vezes o seno de 60 vai ser 400. Então, vai ficar T1. Eu tô gravando essa aula. Tô sim. T1 vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 3. Vai ser igual a 400. Passo 3 para lá. Raiz 3 sobre 2, né? Raiz 3 sobre 2. Passo 2 para lá. Então, T1 vai ser igual a 800. Aí passo raiz 3 dividindo. Aí, se quiser racionalizar, racionaliza. E aí a gente descobre que o T1 é 800 raiz de 3 sobre 3. Beleza, Daniel. T1 é isso. Deu feio. Como é que eu acho agora o outro? Ora, você agora vai pegar o T1x e vai igualar ao T2, ó. Então, você vai pegar T1x e vai igualar ao T2. Quem é o T1x? É o T1 vezes o cosseno de 60. Vai ser igual ao nosso T2. Quem é T1 cosseno de 60? T1 eu já sei quanto é que é, ó. É 800 raiz de 3 sobre 3. E o cosseno de 60 é 1/2. Vai ser igual a T2. 800 divide por 2 por 400. Então, o T2 ele vai ser igual a 400 raiz de 3. Pera aí. Faltou espaço, vamos subir para cá. O T2 ele vai ser igual, ó. O 800 corta com um 2, então vai ficar 400 raiz de 3 sobre 3. Ainda tem esse 3 aqui embaixo. Esse vai ser o valor do T2, certo? Vamos que eu quero terminar a buceta desse TD. Faltam 3. Vamos lá. Essa daqui é de colisão. Uma bolinha vem, ó, um projétil penetra no bloco e o sistema se eleva, atingindo a altura máxima de 5. Considerando o sistema conservativo, qual a velocidade do projétil ao atingir o bloco? Bem, antes de mais nada, eu tenho que subir aqui para ver as massas. E sem as massas, eu fode tudo aqui.
Então, é o seguinte, ó, o primeiro passo dessa questão é passo de energia, porque a bolinha entrou aqui dentro e ficou incrustada. E a energia cinética inicial aqui se transformou em energia potencial, porque subiu. Então, o primeiro passo é descobrir essa velocidade com que esse sistema ele subiu, certo? Então, você vai fazer a energia cinética é igual a energia potencial. A energia cinética vai ficar M V2 sobre 2 vai ser igual a mgh. Corta a massa. Vai ficar V ao quadrado sobre 2 vai ser igual a gravidade é 10. E a altura ó, é 5 centímetros, ó. 0,05. Então vai ficar V ao quadrado vai ser igual 10 vezes 0,5 vai ficar 0,5. Vezes 2 vai ficar 1. Então a velocidade vai ficar 1 metro por segundo. Então você acabou de descobrir que essa velocidade aqui agora é 1 metro por segundo. Então o primeiro passo da questão está feito. O segundo passo dessa questão é a seguinte. Agora a gente vai usar a quantidade de movimento para essa colisão. Por quê? Porque a bolinha vinha antes com a velocidade v. Então assim, ó, agora vai ser assim, a quantidade de movimento antes vai ser igual a quantidade de movimento depois. Antes, só a bolinha se movia. Então, a massa é 40 gramas. Eu posso deixar em gramas. E a velocidade dela é v. No final, os dois vão ficar juntos, incrustados. Tanto o bloco como o bichinho. Então, se a massa do bloco é 160 e aqui é 40, vai ficar 200 a massa dos dois juntos. E a velocidade final é 1, que foi a velocidade com que eles saíram. Então, V vai ficar 200 dividido por 40. Então, a velocidade vai ficar 5 metros por segundo. Da item E. Item E. É mais difícil essa, porque envolveu energia. Essa daqui é a seguinte. Você tem um vetor para cá e você tem um vetor para cá. Você quer descobrir quais esses vetores? Ele deu o peso do bloco. O peso do bloco ele deu, ó, que é 5 quilos, ó, certo? 5 quilos. Se o peso é 5 quilos, se a massa é 5 quilos, o peso é 50. Lembra, peso é igual a massa vezes a gravidade. E aí você vai pegar cada bichinha dessa aqui e vai decompor, certo? Então a ideia é que quando você tem forças inclinadas, você faça essa decomposição, certo? Então você vai decompor aqui, você vai decompor para cá, você vai decompor para cá. Vou pegar outra cor para não ficar parecido. Deixa eu ver aqui o verde. O desse aqui, você vai decompor para cá, você vai decompor para cá. Então, no final das contas, qual é a igualdade que você vai ter que fazer no final das contas? No final das contas, a igualdade que você vai ter que fazer é essas duas componentes para cima vai ter que ser igual ao peso, certo? Então, como esse ângulo aqui ele é o mesmo, as trações vão ser iguais. Mesmo ângulo, mesmo θ, mesma tração, certo? Então vai ficar duas vezes, ó, aqui é TY, vamos chamar de TY. Então, duas vezes TY vai ser igual a 50. Duas vezes TY é T vezes... O ângulo aqui é 30. O ângulo aqui de baixo.
Então, utiliza o seno de 30. Vai ser igual a 50. Seno de 30 é 1/2. Corta com esse 2, ó, porque fica 1/2. Então, a atração de cada um desses bichos aqui vai ser 50. Ah, Daniel, coincidiu, a atração vai ser 50? Sim. Ah, sempre vai ser, sempre o valor da atração vai ser igual ao peso do objeto? Claro que não. Só deu certo isso porque os ângulos aqui são de 30, tá? Então, não acho que vai ser sempre isso, não. E vamos fazer agora aqui a última, que eu prometi. A última é através das roldanas, certo? Existe até uma fórmula que é assim, a força potente é igual ao peso sobre 2 elevado a n, onde n é o número de roldanas móveis. Geralmente, no nosso sistema, ó, essa aqui é a roldana fixa, porque ela está ligada pelo teto, certo? E essas duas são móveis, ó. Essas duas aqui são roldanas móveis. Então, a força que você vai usar para sustentar esse peso aqui, essa força é chamada de força potente. Então, vai ficar, ó, a força potente é 150. O peso que você quer segurar é P. E o número de roldanas móveis é 2. Ó. Então, vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 150. Então, o peso vai ficar de 600. Então, o peso aqui é 600. Cada rodana móvel divide o peso da carga por 2. Então, aqui era 600, aí dividiu, ficou 300 e 300. Aí esse 300 aqui dividiu por 2, aí ficou 150, 150. Por isso que o cara só tem que fazer uma força de 150. É uma coisa vantajosa, certo? Existe uma vantagem mecânica. Enfim, terminei a aula. Peço desculpa pela lentidão de hoje, certo? Eu prometo melhorar nas próximas aulas. Eu ainda estou sob efeito de medicamento, mas eu cumpri minha palavra e resolvi entender tudo. De uma forma lenta? Sim. Às vezes eu viajei, sim. Concordo com você. Mas se tiverem dúvida em alguma coisa,